Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Abrimos a semana mais crítica e importante do ano para a política monetária dos Estados Unidos e, obviamente, para a política monetária mundial. Ativos de risco estão atentos aos eventos que teremos no dia 18/9, conhecido como quarta-feira. E é claro que o Bitcoin e as altcoins, sim, vão se movimentar diante da semana, das notícias que a gente tem nesta semana. A gente tem que estar pronto, a gente tem que estar preparado, porque sim, o cenário é crítico. E eu vou te mostrar exatamente quais são os pontos de atenção que nós temos que ter diante das probabilidades. Vai ter corte maior, corte menor. O que podemos esperar? É isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Então fica até o final, que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, eu peço a você para deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Sim, amanhã a gente já vai fazer a análise de altcoins. Eu vou somar os pedidos de ontem com os pedidos de hoje e a gente vai fazer uma avaliação de diversos ativos. Então, comentários estão abertos para você. Bom, como eu falei, dia 18, quarta-feira, a gente tem o corte na taxa de juros. Esta é a maior probabilidade. Na verdade, a gente nem discute se vai ter corte, sim, qual será o tamanho do corte nessa taxa de juros. O que você vê neste momento é justamente o site do FedWatch, CME FedWatch, em que a gente tem as probabilidades. Qual que é a expectativa por parte dos investidores? 43% dos investidores espera um corte de 0,25%. E estamos vendo que 57% neste momento estão esperando um corte de 0,5%. Então, a maior parte dos investidores e analistas estão esperando um corte mais pesado. Será que é realmente o que vai acontecer? A gente tem que olhar com a gente tem que avaliar de forma muito analítica e entender que um corte de 0,25 seria natural. É o primeiro corte depois de aumento e manutenção por bastante tempo na taxa de juros. Seria normal em um cenário tranquilo de soft landing, um corte de 0,25, já que a inflação está controlada, já que o cenário de emprego e desemprego, mesmo que estejam mostrando fraqueza recentemente, estão em níveis aceitáveis, o 0,25 seria natural. É um corte até plausível, moderado, pés no chão. Mas a maior expectativa é de um corte maior por parte dos analistas e investidores. E o 0,5%, embora ele possa trazer uma valorização no curto prazo, já que atende ao que muitos estão esperando, pode trazer um sentimento não muito bom. Por quê? 0,5% pode trazer uma confirmação de que o Fed chegou atrasado, que deveria ter cortado antes, porque um corte de 0,5% já é um corte mais pesado. Isso deixa claro para o mercado que, o Fed se enganou. O Banco Central norte-americano se enganou, sustentou por muito tempo essa taxa de juros elevada e agora está tendo que correr contra o tempo. É a corrida contra o tempo, que não é algo bom, não é algo benéfico. Porque mostra que, o Fed fez caquinha. E o mercado provavelmente não vai gostar disso nas próximas semanas. Então o que a gente tem que ficar de olho? E não, espera, respira. Eu não enxergo em nenhum dos dois cenários que a gente vai ter um bear market. Eu enxergo que a maior probabilidade ainda sim é de vermos a segunda fase do bull market. Então a minha visão
por base sólida gráfica, é que a gente mantém o cenário bullish, seja num corte de 0,25 ou 0,5%. Mas o que eu quero te alertar é o que você pode acabar por visualizar diante de um corte ou de outro. E é isso que a gente vai avaliar. 0,25 então é algo que, em teoria, deixaria munição para o Fed para reuniões posteriores, para até um corte mais pesado, se a economia sentisse um pouco ou tivesse uma necessidade por um corte maior. Mas o 0,25 seria cauteloso, com munição para mais cortes. O mercado iria em um corte de 0,25, quer dizer, irá em um corte de 0,25 desapontar a maioria das pessoas. Esta é a consideração se a gente avalia como maior expectativa da maioria das pessoas um corte maior. Então corta 0,25. O que a gente pode esperar? Eu enxergo que, independente do cenário, a gente vai ver ainda manipulações que podem nos levar acima dos 60 mil dólares. Só que vem 0,25, o mercado olha e fala, eu esperava 0,5%, não acredito. Queda. Queda que traz o possível fechamento do gap abaixo. Antes de terça, eu ainda enxergo, antes de quarta, desculpa, eu ainda enxergo o fechamento desses dois gaps que foram abertos, tanto no dia 28 de agosto, tá? Quanto ontem. A gente tem um gap pequenininho aberto ontem. Então, 60 mil dólares e 61.880 podem ser atingidos antes ou até no dia da decisão da taxa de juros. Um corte de 0,25 poderia desapontar as pessoas e nos levar ao fechamento do gap inferior. E um detalhe, eu falei sobre estas possibilidades em 3 vídeos. Um vídeo de segunda-feira passada, um vídeo da quarta-feira passada e um vídeo gravado no sábado. Detalhei nesses 3 vídeos a minha visão. Se você não assistiu, calma, eu vou deixar aqui na descrição e também vai ter um card no final desse vídeo. E também, se você não conseguir assistir agora, assista posteriormente, porque é importante a avaliação dos gaps. Então eu enxergo ainda como maior probabilidade este fechamento. Probabilidade não é certeza, você não pode tomar decisões com probabilidades. Não tome uma decisão certeira quando a gente está falando de probabilidade. A maior probabilidade é este movimento acontecer. Só que o mercado é soberano. Por isso você sempre tem que ter planos de ação. Plano A, B, C, D, certo? Isso é extremamente importante. Mas um corte de 0,25 poderia trazer este ímpeto de curto prazo e depois uma correção. Só que o detalhe é o seguinte. Mesmo que a maioria dos investidores, de acordo com o FedWatch, é de 0,5% e o 0,25 vá desapontar muita gente, o 0,25 ainda assim é algo muito bom, é algo muito benéfico. Então o mercado ele pode encarar, fui desapontado, ficar chateadinho no curto prazo e depois, com gatilhos, entender que, espera, a gente está vendo uma mudança. Ou seja, a gente está entrando numa fase do mercado em que a gente tem maior liquidez, os juros menores acabam trazendo, sim, maior liquidez para o mercado, gera, sim, mais empregos, o desemprego tende a cair, o PIB tende a subir e uma propensão a risco acaba por atingir o mercado, o que é benéfico para Bitcoin e altcoins. Então o cenário pode ser esse, sim. Então a gente tem que olhar para a parte de análise macro, traçar as probabilidades e entender, posteriormente, do ponto de vista gráfico, o que pode acontecer. Já imaginou o que poderia acontecer? E eu venho falando isso repetidamente, porque é algo que a gente tem visto muito, sentimento.
sentimento do mercado. Todo mundo começa a ficar eufórico, o mercado corrige. E quando o mercado está cheio de medo, a gente tem as melhores oportunidades. O que acontece num corte de taxa de juros e uma movimentação lá para as faixas de 52, 53, 50 mil dólares? Todo mundo vai achar que vai ter recessão. Este cara aqui, este indicador aqui, que é o Crypto Fear and Greed, ele vai voltar para medo extremo, o que historicamente é grande oportunidade. Então, fica atento, porque o corte de 0,25 pode sim trazer volatilidade e manipulação. Eu já estou detalhando há 1,5 nos meus times Prêmio e Desafio os planos. Movimento, correção, plano C com detalhamento em gráfico e em vídeo. Isso permite que eu não tenha ai meu Deus do céu, está caindo. Ai meu Deus do céu, está subindo. A gente não fica entrando de cabeça no mercado sem ter um plano de ação prévio. Eu quero que você pense o seguinte, o que você vai fazer quarta-feira ou terça-feira de madrugada, quando o mercado começa a se movimentar? Quarta-feira vai ser 15 e 15h30 horário de Brasília. Provavelmente você vai estar trabalhando. Se você não tiver uma preparação, e eu digo nessa semana, imagina mês, imagina trimestre, imagina semestre. Você está tendo preocupações absurdas? Você está desesperado com algum movimento do mercado? Você se desespera quando o mercado tem algum movimento? Sabe por que isso acontece? Eu te explico. Porque você está sendo pego de surpresa. Quando você tem planos de ação bem desenhados, o que você faz? Você coloca um alerta. Eu expliquei aqui, coloca um alerta no TradingView. O mercado caiu para cá. Opa, qual é o plano que está sendo ativado? Qual é a reação que pode ser feita? Essa é a reação. Uma vez que você conhece o que pode ser feito, todos os indicadores, você faz justamente essa reação. É 1 minuto. Vou fazer isso aqui. Você não fica grudado na tela com o seu celular enquanto você tem que entregar um projeto, tem que atender um cliente, tem que fazer o seu trabalho. Investimento inteligente vem por preparação. Por isso que eu passo muito tempo traçando e detalhando todos os planos, plano macro de bull market, plano pré-halving, pós-halving, realização, planos semanais para os integrantes do Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. Porque a preparação te traz a tranquilidade. Quantas noites você fica sem dormir, sem saber o que o mercado pode fazer? É importante que você invista no seu conhecimento. Por isso eu já te convido a participar do Grupo Prêmio e Grupo do Desafio. São 2 grupos fechados em que eu apresento tudo. Todos os meus planos, tudo com base sólida gráfica, macroeconômica, on-chain, tudo com total transparência. Você tem acesso à minha carteira, aos meus trades, estratégias por trás dos trades. Tem o suporte 1 para 1 comigo para tirar dúvida, discutir justamente a sua estratégia, discutir os seus eventuais medos, euforias, momentos. E você tem diversas aulas para te dar base. Custa pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício. Como que você faz para participar, colher informações? Você acessa o nosso grupo geral, o link está na descrição do vídeo, vai na última mensagem do grupo, vai ter um @oficial no FX, clica nesse @ e um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Agora, voltando à visão. 0,25 vai desapontar muita gente? Só que é um movimento que pode ser justamente um movimento posteriormente bullish. Então a gente tem um ímpeto, tem uma queda livre, porque desaponta muitos investidores, e aí sim a gente vê o mercado respirando e falando, espera aí, isso é bom. Combine isso com catalisadores positivos, fechamento de gap, faixas de suporte, medo extremo. Você vai ver que tem muita oportunidade à frente. Corte de 0,25. E o corte de 0,5%? O corte de 0,5% atende a maioria das pessoas.
não é verdade? Se aqui o maior percentual é de 0,5%, muita gente vai ficar feliz. Muitos analistas, investidores vão ficar felizes. E o mercado pode fazer justamente este movimento. Todo mundo rico, todo mundo feliz. Só que o mercado vai começar a pensar da seguinte forma. Pera aí, 0,5%? Será que 0,5% realmente é bom pra gente? Será que 0,5% não mostra que o Fed fez caquinha segurando por tanto tempo essa taxa de juros elevada? Uma vez que o mercado começa a pensar, ele vai também começar a pensar que isso pode ser algo ruim. E a gente pode ter uma movimentação agressiva de baixa posteriormente. Esta movimentação de baixa posteriormente também pode trazer aquele caramba, agora já era. É recessão, o Fed atrasou, a gente não vai ver de fato um movimento positivo. Será que o Jerome Powell tá sabendo de alguma coisa que a gente não sabe? E o mercado pode ter uma queda mais agressiva. Antes, euforia, porrada para cima. O que acontece com euforia, porrada para cima, com as probabilidades ainda nos trazendo fechamento? O que aconteceria? A gente veria justamente este cara novamente, só que não em medo. Provavelmente a gente voltaria para a ganância. Porque se a gente passa de 60, 61, 65, a gente chega em 70, caramba, agora a gente vai aos 100 mil dólares. Só que com o 0,5%, isso pode ser puxado para baixo com uma armadilha muito grande. Exatamente uma armadilha para fazer muita gente duvidar deste bull market, mas que acaba por trazer novos gatilhos. E aí a gente até veria um cenário de perda dos fundos sem continuidade. Eu vou te mostrar aqui o que poderia trazer. E a gente está discutindo as movimentações em potencial. Eu não estou aqui trazendo certeza, isto vai acontecer. O que eu estou te apresentando é uma visão justamente para que você comece a considerar todo e qualquer tipo de cenário e possa se preparar. Este é o X da questão. A gente não tenta adivinhar o que vai acontecer. A gente projeta as probabilidades e traça os planos. E eu detalhei para os meus integrantes do Prêmio Desafio exatamente o que eu vou comprar, por que eu vou comprar, quais são os setores. Porque isso é um plus muito mais detalhado do que o que a gente começa a apresentar aqui. Se eu estou te apresentando um cenário em potencial de valorização, posteriormente um cenário de, opa, peraí, eu acho que isso não é tão bom assim quanto a gente estava pensando. Com armadilhas, a gente poderia ver mais uma vez o mercado ter a perda dos fundos sem continuidade em uma armadilha final. E entenda, eu enxergo que a maior probabilidade ainda é a armadilha, porque o mercado ama precificar algo e depois termos um movimento contrário. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Este foi o movimento que nós vimos quando? Quando tivemos a aprovação do ETF. Porrada para cima, porrada para baixo, porrada para cima, fomos embora. Então, este cenário para um corte de 0,5% poderia aparecer, porque o mercado fica eufórico, ele tem um crash, flash crash, um crash rápido. Não vejo 30 mil, acho totalmente improvável. Luan, você está falando que não vai acontecer? Óbvio que não. Eu não tenho bola de cristal. O mercado é soberano. Mas, do ponto de vista macro, inclusive com os movimentos que nós estamos vendo, no medo, e a gente já está num medo muito extremo, qualquer movimentação de baixa, mesmo que seja uma movimentação rápida, agressiva, a gente pode ver o medo extremo tomando conta. Com outros catalisadores, a gente tem as oportunidades.
Então, um cenário de 0,5% poderia nos levar a opa, agora a gente vai subir. E depois o mercado faz o seu crash, limpa todos os desavisados. E aí sim, a gente sobe igual um foguete. A minha visão é de que, resumidamente, teremos armadilha em um cenário ou outro. Mas que no macro, a gente tem, sim, a maior probabilidade de alcançar os alvos já desenhados e apresentados aqui. Mas o que a gente tem que ficar esperto, atento e preparado é com as próximas 48 horas, podemos dizer assim. Serão extremas, serão voláteis, vão trazer muitas armadilhas, vai ter long squeeze, short squeeze, não faz trade, não toma risco de curto prazo, aproveita o curto prazo para capitalizar de verdade com as oportunidades de longo prazo. Fica atento. Eu estou seguindo meus planos de forma completa. Por quê? Porque aí eu não deixo o mercado decidir por mim. Como que o mercado decide por mim? O mercado faz um movimento e eu vou desesperadamente reagir a este movimento. Não. Quando eu faço isso, quem está agindo é o medo ou a ganância. O que é que a gente tem que sempre fazer? Traça tudo antes. Estuda todos os cenários. E eu te mostrei 2 cenários. Estuda todos os cenários. Eu apresentei 4 cenários para os meus integrantes Prêmio Desafio. E aí você aguarda. Nossa, mas é muito monótono. O mercado financeiro, ele sempre vai beneficiar quem tem a paciência e é analítico. Por isso que tanta gente perde dinheiro. E saiba o seguinte, eu falei sobre isso ontem para os integrantes e eu acho que é importante eu falar hoje para você. Pode parecer que você está entrando em um trade, está fazendo um investimento, está fazendo isso, está fazendo aquilo e está perdendo 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 50.000. Este capital que você perde agindo pelas emoções, ele provavelmente está te impedindo de fazer centenas ou milhões, sejam de reais ou dólares. Ontem eu me deparei com um investidor que não faz parte do nosso time, mas estava avaliando entrar no nosso time e ele já tinha gastado 100 mil com trade. Não é uma pessoa rica, não está em berço de ouro, é um trabalhador sério e colocou 100 mil reais, trade, perdendo em trade, perdendo em trade, perdendo em trade, perdendo em trade. Isso virou um problema para a vida, um problema para o casamento, um problema para tudo. E quem tem a consciência e o timing do trade pode fazê-lo usando uma parcela específica de capital. Mas o foco sempre tem que ser no investimento e no longo prazo. E eu te explico por quê. Esses 100 mil que foram torrados, porque foram torrados, não é um investimento que você fez e caiu. Ah, eu fiz um investimento, comprei o Bitcoin a 70, agora ele está a 50, eu estou perdendo 30%. Não é algo que nunca mais vai se valorizar. Ah, eu comprei Render a 6, Render está a 5. Não é um investimento que, na teoria, vai a 0. A maior probabilidade é, com investimentos sólidos, você ver valorizações. O trade, quando é feito da forma errada, ele acaba com o seu dinheiro. Simplesmente, você ou bate o stop e stop está tudo bem. Mas o problema é a liquidação. E muita gente corre o risco. E por que eu faço esses vídeos? Porque eu sei que tem muita gente que está correndo risco, esperando que o corte da taxa de juros vai trazer uma valorização imediata e a gente vai para 100 mil. Não é assim que funciona. Muita gente está correndo risco, muita gente vai perder. E muita gente está achando que vai a 30 e o mercado não pode não vir a fazer isso. Essa é a maior probabilidade, não fazer. Mas qual que é o ponto? Quando você se expõe, quando você rasga dinheiro, queima dinheiro em trade, sem uma boa gestão de risco psicológico, você se afasta do quê? Do milhão.
Bom investimento em 100 mil reais bem investido, tá? Um bom investimento em Bitcoin, algumas altcoins, 100 mil poderão sim se transformar em 1 milhão. É algo palpável, provável. Se a gente avalia o histórico, se a gente avalia os movimentos em potencial para o Total 3, para as altcoins, bons ativos trariam este retorno. Então, a gente está falando de um trabalhador que colocou 100 mil, alguns vão falar, 100 mil é muito, que burro, mas a gente está falando em valores só, tá? 100 mil pode virar 1 milhão. Então, decisões pelas emoções te afastam da tranquilidade verdadeira. Mas eu só tenho 10 mil. Tudo bem, 10 mil você não vai ficar milionário. Mas você muito provavelmente tem muita probabilidade de mudar de patamar. É isso que a gente está falando. Não é fique rico da noite para o dia. Vai ficar multitrilionário. Não, comprando dogs. Não vai acontecer, gente. Eu sempre venho aqui para falar a verdade. E toma cuidado com os seus investimentos. Toma cuidado com o trade. Tem momento de trade. Dá para ganhar muito dinheiro? Dá. Mas você tem que fazer as coisas da forma correta. Você tem que investir em conhecimento. Não precisa investir comigo. Não tem problema. Tem muitos investidores e analistas sérios. Tem muito picareta, mas tem muita gente que trabalha muito sério. E você tem que estudar. Tem muito conteúdo no YouTube? Tem. Tem muito conteúdo na internet? Tem. Simples. Mas se você quer encurtar o caminho, bons analistas, bons projetos. É isso que você tem que fazer. E tem que se preparar. E lembrar o seguinte. Você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Ponto final. Coloca as calças de adulto e saiba que todo e qualquer movimento que acontecer nos próximos dias, seja de lucro ou prejuízo, é mérito seu. O lucro e o prejuízo sempre serão seus méritos. Por isso que eu falo, estuda o projeto antes, estuda o projeto antes, estuda o projeto antes. Porque se você não sabe onde você está colocando o seu dinheiro, qualquer movimento que o mercado traga vai te desesperar. E aí as pessoas vendem no medo. Por que tem o medo? Porque as pessoas estão no medo. Que historicamente é o quê? Oportunidade. A gente já vem falando isso bastante. Lembre-se, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional, onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz a sua própria análise. Por quê? No final, você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, que ajuda muito o canal a crescer. Estarei presente todos os dias e trazendo atualizações no Telegram. Link está na descrição do vídeo. É gratuito. Eu desejo a você todo cuidado para essa semana, mas que ela encerre com muito lucro no seu bolso.